E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Gente, olha só, o Bahia já jogou ontem, o Fortaleza já jogou, o Vitória já jogou, o Sport só joga amanhã, o Ceará só joga amanhã. Hoje não tem futebol porque é um domingo de eleições municipais. E eu resolvi gravar, esse vai ser o único vídeo do dia, tá? Não vou gravar, muito possivelmente eu não gravarei nenhum outro vídeo para postar hoje, somente este mesmo, porque eu acredito que não deva acontecer nada, não é? Vitória jogou, Fortaleza jogou, Bahia jogou, Fortaleza perdeu, Bahia perdeu, Vitória empatou, mas está na zona de rebaixamento. Sport e Ceará só joga amanhã, então eu vou deixar para aquecer aí o clássico entre Sport e Ceará amanhã, tá? Então, muito possivelmente, hoje, eu só devo lançar esse vídeo mesmo. Mas eu queria aproveitar esse momento, que é um domingo aí, meio de festa, né? Porque tá tendo aí as eleições, alguns candidatos vão ganhar, vai ter muita gente que vai festejar com os candidatos que apoiou e venceu e tudo mais. Mas, cara, eu queria trocar num tema aqui com vocês. Este vídeo não tem nada a ver se é um vídeo a favor do Bahia, do Fortaleza, do Sport, nada a ver, gente. É só uma inquietude minha. E eu gostaria de dividir com vocês e saber o que é que vocês pensam disso também, tá? Por exemplo, eu sei que tem muito treinador estrangeiro que vem treinar os nossos clubes no Brasil e não prestam. Na minha opinião, que eu me lembro aqui de dois, teve o Renato Paiva no Bahia, que não deu certo, não é? Foi o primeiro treinador da era Grupo City. Ele durou quase um ano treinando o Bahia, mas foi muito criticado. A mídia da Bahia já estava meio chateada com ele. Ele teve aí alguns conflitos com um rapaz lá que é da mídia da Bahia também, o Baraúna, e não deu certo, né? Então o Renato Paiva foi embora, o português foi embora e chegou o Rogério Ceni. No caso do Sport, há uns 2 anos e meio atrás, o Sport contratou um treinador paraguaio chamado Gustavo Florentin, que chegou com ideias diferentes e tal, meio que se envolveu com a estrutura do clube, com a torcida gostava um pouco dele porque ele mostrava raça na linha de fundo ali do Sport e tal, treinando o time, mas não deu certo também, caiu e foi demitido, né? Passado algum tempo depois, chegou o Mariano Souza, que também teve no Sport um tempo, mostrou identificação, boa identificação, né? E foi demitido, para mim, injustamente. Para mim, eu teria dado um pouco mais de tempo ao Mariano Souza, tá? Mas eu só falei no Mariano Souza porque o Mariano Souza veio depois do Gustavo Florentin. Veio o Gustavo Florentin, aí vieram aí os técnicos brasileiros, depois veio o Mariano Souza. O Mariano Souza é um exemplo de treinador estrangeiro que chegou e deixou uma boa impressão. O trabalho dele não teve continuidade, mas ele deixou uma boa impressão. Eu, por exemplo, como treinador, como torcedor do Sport, se no futuro ele voltar para o Sport, eu aceito. Porque ele deixou uma boa impressão, tá? E agora nós estamos com o treinador Pepa. Então, olha só, veja lá o seguinte. Nesse momento, o Bahia tem um treinador brasileiro, o Ceará tem um treinador brasileiro, o Léo Condé, o Sport tem um treinador estrangeiro, o Pepa, português Pepa, primeiro europeu a treinar o Sport. O Vitória tem um treinador brasileiro, o Carpini, e o Fortaleza tem um treinador estrangeiro, o Juan Pablo Vojvoda. Nós temos um treinador estrangeiro no Palmeiras, que é o Abel. Nós temos um treinador estrangeiro no Red Bull Bragantino, que é outro português, eu esqueci o nome dele agora, mas já está no Bragantino há algum tempo. E aí você vê o Bragantino. Vamos falar dos times que têm treinadores estrangeiros, né? Você vê o Bragantino aí brigando, tentando uma vaga na Sul-Americana. Depois você vê o Palmeiras. Tudo bem que o Palmeiras tem bastante dinheiro, mas você vê aí o Abel na briga pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de que o Palmeiras já foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil este ano, mas está aí na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, tal. Se não me engano tem, acho que são 2 pontos ou 3, né, do líder, Botafogo, enfim, 3 pontos se não me engano. Mas está na briga, né? Aí você vê o Juan Pablo Vojvoda, que já recusou inúmeras propostas para deixar o Fortaleza, inclusive renovou o contrato até 2025, dezembro de 2025. Juan Pablo Vojvoda, que quantas e quantas vezes se emocionou e chorou, falando o quanto gostava do Fortaleza, o quanto era grato e tudo mais. Já está no clube há 4 ou 5 anos. E aí, fiel. Ah, mas o Fortaleza não ganhou nada com o Vojvoda. Não ganhou nada nacionalmente e internacionalmente. Mas ele já foi com o Fortaleza muito mais longe do que qualquer treinador nacional foi. O Vojvoda foi G4,
do campeonato. Aí os torcedores do Fortaleza vão vir aqui falar da década de 70, que o Fortaleza foi vice. Eu estou falando agora, atualmente, né, gente? De uns 20 anos para cá, né? Então o Vojvoda foi G4 do Campeonato Brasileiro. O Vojvoda foi, agora, nesse momento, está no G4 também do Campeonato Brasileiro. Já foi terceiro lugar da Copa do Brasil. Já foi vice-campeão da Sul-Americana. E vem aí 3 anos e vai para o 4º ano seguindo jogando torneios internacionais com Fortaleza. Fortaleza já jogou uma Libertadores, uma pré-Libertadores, 2 Sul-Americanas e muito possivelmente vai para uma outra Libertadores no próximo ano. Então, desde que o Vojvoda chegou, o Fortaleza não parou mais de jogar torneios internacionais. E é um treinador estrangeiro. Aí você vê o Pepa, que chegou agora no Sport. Pepa, português, que já teve uma experiência treinando o Cruzeiro. Pepa já treinou o Cruzeiro, não deu certo, foi embora, voltou agora. Aí chega no Sport, enaltecendo o Sport, a estrutura do Sport. Porque realmente, gente, independente de você torcer para o Sport ou não, o Sport tem uma estrutura boa, bem simpática, tem um CT bom, um complexo que é a Ilha do Retiro muito honesto, tá? O Sport, para um clube do Nordeste, com um orçamento bem menor, tem uma estrutura de time grande de verdade, pô. Entende? A gente vê clubes como o Flamengo da vida que não tem a estrutura do Sport. Mas é um clube que ganhou mais títulos. Sim, aí é outra coisa. Estamos falando de estrutura, né? Você vê um Botafogo de John Textor que não tem a estrutura que o Sport tem. O Fluminense estão muito menos. Talvez o que pode se equiparar é o Vasco, porque tem São Januário e tal. Mas eu não sei se o Vasco tem uma estrutura que tem o Sport. Então o Sport tem uma estrutura muito boa. Então o técnico chega, valoriza isso, fala bem da torcida, cria uma empatia. Querendo ou não, desde que ele chegou, o Sport nunca mais perdeu. Já são 5 ou 6 jogos sem saber o que é derrota. Ou seja, o cara ainda chegou até com uma certa estrela, né? E aí, eu começo, vendo esses exemplos de treinadores estrangeiros, exemplos positivos, principalmente Juan Pablo Vojvoda e o Abel no Palmeiras. O treinador do Bragantino é o Caixinha, se não me engano. Já deve estar uns 2 anos lá. Vendo esses exemplos positivos de treinadores estrangeiros, eu começo a me lembrar dos nossos treinadores brasileiros. O Sport tinha um sonho aí no passado de contratar o Lisca que treinou o Náutico, que fez sucesso lá no Náutico, treinou o América, tal, aquela coisa toda, que tinha um certo nome no mercado, treinou internacional, até que chegou um dia que o Sport conseguiu contratar o Lisca. O Lisca que muitas vezes já tinha dito que sentia vontade de treinar o Sport. O Sport muitas vezes também já comentou que Lisca era um nome acessível para treinar um dia o clube. Aí o Sport foi e contratou o Lisca. Bicho, com 4 jogos, o Lisca se mandou e foi treinar o Santos. Abandonou o Sport. Aí o Dorival Júnior, recentemente, estava no Ceará. Depois ele foi para o Flamengo e hoje está na seleção, mas recentemente ele estava no Ceará. Fez ali uma campanha boa com o Ceará. Se não me engano, eu posso estar enganado, tá? Você me corrija, tá? Mas eu acho que foi com o Dorival que o Ceará jogou Sul-Americana também e tal. E aí, devido ao bom trabalho dele, na primeira oportunidade, ele se mandou, foi para o Flamengo. E aí o Rogério Ceni saiu do eixo Rio-São Paulo, foi treinar o Fortaleza, foi campeão do Nordeste, campeão estadual e campeão da Série B. 3 títulos com Fortaleza. Até então, o Fortaleza nunca tinha sido campeão da Copa do Nordeste, nunca tinha sido campeão da Série B. O Fortaleza com o Ceni ganhou uma Copa do Nordeste e ganhou o Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Na primeira oportunidade, Ceni abandonou o barco e foi-se embora treinar o Cruzeiro. O que foi que aconteceu com o Dorival, com o Ceni e com o Lisca? Se lascaram. Lisca foi para o Santos, ninguém queria ele lá, não durou muito tempo, vazou, depois foi para o Avaí, vazou e ficou na geladeira um montão de tempo. Agora foi que arrumou uma boquinha com o América Mineiro. Rogério Ceni saiu do Fortaleza, onde ele era dono ali do Fortaleza, ele era o Vojvoda da época, foi-se embora para o Cruzeiro, criou confusão com o Thiago Neves, com o Dedê, com um monte de gente, um monte de cobra criada que tinha o time do Cruzeiro, e foi, colocado para fora do Cruzeiro. Dorival passou um tempo no Flamengo. Não me lembro se Dorival chegou a ganhar algum título com o Flamengo. Deve ter ganho. Não me lembro, mas deve ter ganho. Mas foi colocado para fora do Flamengo. Porque no Flamengo o sarrafo é mais em cima, né? Treinadores brasileiros. Aí você vê um Guto Ferreira. O Sport contratou um Guto Ferreira agora, totalmente no ostracismo. Não faz um bom trabalho há um tempão. Falhou no Goiás, falhou no Ceará, falhou no Coritiba, falhou no Sport recentemente. Está desempregado nesse momento. E aí, aonde eu quero chegar? Rogério Ceni, segundo treinador da era Grupo City, um cara experiente no futebol brasileiro, campeão de tudo como jogador, o goleiro talvez que fez mais gols na história. Agora eu estou em dúvida se foi ele ou Chilaver, mas eu acho que foi o Rogério Ceni.
um currículo invejável como jogador de futebol e como treinador também. Já foi campeão brasileiro com o Flamengo e tudo mais. Treinou, querendo ou não, treinou o Cruzeiro, o grande time, o São Paulo, o grande time, o Flamengo, o grande time, e treinou o Fortaleza em ascensão. Ou seja, se você parar para analisar, os times mais, entre aspas, fracos que o Rogério Ceni treinou, de currículo, de camisa, de peso, de ganho de títulos e tudo mais, foi Fortaleza e Bahia. Fortaleza e Bahia. Porque assim, querendo ou não, Fortaleza e o Bahia tem uma história, em termos de título, muito menor do que Flamengo, São Paulo e Cruzeiro. Eu acho que podemos concordar com isso, né? Mas vê o currículo do cara. Os menores clubes que ele treinou foi Bahia e Fortaleza, velho. Porra, Bahia e Fortaleza são clubes grandes. Clubes que pagam em dia. Clubes que disputam alguma coisa. Nem que seja na região, títulos de Copa do Nordeste. Clubes que de vez em quando beliscam uma semifinal aí, ou final de Sul-Americana, como foi o caso do Fortaleza aí, com o Vojvoda. Bahia tá brigando aí pau a pau no Campeonato Brasileiro. Tudo bem que tem aí o Grupo City em cima, mas Rogério Ceni hoje, talvez ele esteja dirigindo, se não for é o segundo ou terceiro clube mais rico do Brasil, pô. Talvez o Grupo City não mostrou verdadeiramente o que pode fazer pelo Bahia. Mas ninguém tem dúvida que o Grupo City tem muito dinheiro. Se o Grupo City disser, eu quero Gerson do Flamengo. Se o Grupo City disser, eu quero Bruno Henrique, o Grupo City compra, gente. Se o Flamengo disser, eu vendo o Bruno Henrique por 200 milhões, o Grupo City compra. Agora, não sabemos se o jogador quer jogar no Bahia, não sabemos se realmente vale os 200 milhões. Moral da história, o Grupo City compra. Agora, ter dinheiro para comprar não significa que pode sair comprando todo mundo, né? Então, o que é que acontece? Rogério Ceni não ganha um jogo para o Flamengo. Mais uma vez ontem, o Rogério Ceni perdeu do Flamengo novamente. E aí, cara, o que me deixa chateado é que Rogério Ceni perde do Flamengo 1, 2, 3, 4, 5 vezes e tá ali com os jogadores do Flamengo abraçando, fazendo festa, feliz e tal. Nem sequer respeita o torcedor que tá na arquibancada sentindo a dor de não vencer o Flamengo, velho. Se eu fosse o Rogério Ceni, eu comentei isso no meu pós-jogo ontem, se eu fosse o Rogério Ceni, eu teria vergonha de fazer isso. Primeiro jogo de Rogério com a camisa do Bahia contra o Flamengo, perdeu. Pô, beleza, aí, ó, galera, tal. Aí perde o segundo, perde o terceiro, perde o quarto, perde o quinto, é eliminado de Copa do Brasil, vai lá no Rio de Janeiro, toma pau, na Fonte Nova toma pau. O cara não ganha, e mesmo assim tá ali, feliz com os jogadores do Flamengo, elogiando e tal. Então o que é que acontece? Eu, como nordestino, eu não quero mais treinadores do Brasil treinando o esporte, não, gente. Sinceramente, não quero. Porque assim, o Mariano Souza, recentemente no esporte, ele pode não ter dado certo, mas ele vestiu a camisa do esporte. Ele vestiu, ele enalteceu o clube, ele ficava ali na beira do gramado, correndo de um lado para o outro, feito doido. Ele vestiu a camisa do esporte, muito mais do que o Guto vestiu, do que o Lisca vestiu, do que o Gilmar Dalpozo vestiu, do que qualquer outro brasileiro que treinou o esporte. Sabe? Vocês estão entendendo o meu desabafo? O Vojvoda é o maior exemplo. Vestiu a camisa do Fortaleza, agarrou o projeto e tá aí até hoje, porra. Tá aí até hoje, fiel ao Fortaleza. Enquanto o Dorival foi embora, Rogério Ceni foi embora. O Dorival no caso do Ceará, né? Vocês entendem? Entendem o que eu tô falando. E sinceramente, eu não quero não, velho. Se o Pepa não der certo no esporte, que venha outro estrangeiro. Eu não quero treinador brasileiro não, cara. Sinceramente, eu não quero. Isso agora é um desabafo. Eu estive pensando isso durante a noite. Um desabafo. Eu não quero mais treinador brasileiro treinando esporte. Não quero. E se eu fosse o Grupo City, sinceramente, quando terminasse o ano agora, mandava Rogério embora. Eu mandaria Rogério embora. Terminou o Campeonato Brasileiro, eu diria, Rogério, não deu certo. Um ano e meio aqui, não deu certo. Tchau, toma aí tua indenização, tchau. E traria um treinador estrangeiro. O Grupo City deve ter vários treinadores estrangeiros de currículo para ir para o Bahia, vários, para abraçar realmente a causa do Bahia. Para ver se esses jogadores respeitam, porque parece que os jogadores do Bahia não respeitam o Rogério, pô. Não é possível, porque assim, a culpa do Bahia estar dessa maneira não é só do Rogério, hein? É dos jogadores também. Jean Lucas, 24 milhões, Caio Alexandre, Jean Lucas, 25, Caio Alexandre, 24, Everton Ribeiro veio de graça, mas ganha um salário extraordinário. Aí você tem aí, quem mais? Lúcio, 65 milhões. Porra, Cauli custou, 13, 15 milhões. Você tem um elenco caro, porra, do Bahia.
Um elenco que não ganha do Flamengo, porra. Não ganha um jogo, bicho. A culpa não pode ser só do Rogério. Agora, o que me chateia é o Rogério perder e, ó, Rogério perde o jogo e... não passa nada. Meus amigos do Flamengo, como vão? Como vão? Como está a Gávea? Como está o Rio de Janeiro? Porra, gente. Porra, velho. Sabe? Eu, sinceramente, ontem eu fiquei muito puto, velho. Sério mesmo. E aí eu começo a pensar nos exemplos do Ceará. Aí eu me lembro dos exemplos do Sport, não é? Porra, velho. Eu, sinceramente, eu não quero treinador. É porque eu não tenho poder de escolha. Eu digo aqui que não quero, mas eu não tenho o poder de escolha. Mas se fosse por mim, eu não contrataria treinador brasileiro para o Sport nem tão cedo, velho. Porque não respeitam as nossas cores. Não acreditam no potencial dos nossos clubes. Pelo menos estão demonstrando que não acredita. Porque o Rogério chega em coletiva e fala que a torcida do Bahia devia estar feliz porque o Bahia nunca teve esse momento na história. O que é verdade. Na era dos pontos corridos, o Bahia nunca ficou na sexta colocação, quinta, quarta. O Bahia nunca ficou nem sequer entre os 10. Então o Rogério está protegido por isto, pela história. Mas isso não quer dizer que não é porque o Bahia nunca ficou entre os 10 na era dos pontos corridos que agora eu vou aceitar estar em sexto, nunca vencendo o Flamengo. Não vence o Flamengo nunca. Isso é diferente. Inclusive o Bahia caiu para 7º lugar, né? Hoje o Bahia nem na pré-Libertadores está. Então, gente, domingo de eleições, eu espero que você vote no candidato correto, que você não vote apenas por amizade, nem por indicação, nem nada. Escolha o seu prefeito, o seu vereador, escolha bem, entendeu? Dê o seu voto, tente melhorar aí o nosso país através dos prefeitos, vereadores e tudo mais nas eleições de hoje. Isso foi mais um desabafo, um vídeo só para desabafar um pouco com vocês, tá? Porque realmente era um tema que me incomodava pra caralho. Agora que eu já desabafei, me sinto mais leve. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau!